Desde que eu entrei no ensino médio, ali de 14, 15 anos, eu já tinha essa consciência e já trabalhava buscando alternativas para realizar o meu sonho, né? Me despedir do meu pai e da minha mãe foi a coisa assim que mais assim me impactou, né? Porque se a gente tem um porquê, se a gente sabe o porquê que a gente quer aquilo, a gente enfrenta qualquer como. Sim. Eu sou muito boa fazendo, eu faço muito rápido. O que eu não gosto de fazer, eu vou levar o triplo do tempo e não vou fazer bem feito, né? Fiquem ligados que hoje no nosso bate-papo da série Mulheres que Inspiram, nós vamos receber uma convidada muito especial. Ela vai contar um pouquinho aí de como ela realizou o sonho dela. Então não percam, mas antes de eu apresentar a nossa convidada, não esquece de ativar o sininho das notificações e seguir aqui o nosso canal, que toda semana teremos entrevista e conteúdos muito importantes para vocês. Quem a gente vai receber hoje? A gente vai receber a Priscila Oliveira. A Priscila, ela é médica veterinária, ela é empreendedora e ela é coautora do projeto Mulheres que Inspiram. Priscila, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite por esse bate-papo. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar falando aqui contigo um pouquinho da minha história. Que legal, Pri. Nós que agradecemos. E a Priscila, ela tá direto aí do Rio Grande do Sul, né, Pri? Sim. Apesar de estar no sul, hoje aqui tá bem quente, tá um clima bem bom, tá bem agradável. Ai, que legal. Pri, conta um pouco para as pessoas que estão nos escutando, né? Você tem uma história, né, de realização de sonhos muito, muito importante, né? Você acreditou nos seus sonhos. Conta quando você entendeu que era possível, porque a gente percebe que muitas pessoas sonham, muitas pessoas têm objetivos, né? Mas às vezes acaba deixando para lá porque fala assim, não vai ser possível, né? Não, eu tô sonhando muito grande, não vou realizar. Então, quando você entendeu, Pri, que era possível realizar o sonho aí que esquentava o teu coração? Na verdade, foi desde criança, né? Porque o meu sonho maior, assim, sempre foi ser médica veterinária. E a gente até brinca que sonho de criança ou teimosia, né? A gente não sabe ao certo, mas eu brinco que eu fui uma criança muito teimosa que cheguei e realizei o meu sonho, né? Na verdade, nunca tive dúvida que ele ia se concretizar. A minha dúvida só era de que forma que ia ser feito, né? A gente tinha bastante assim percalços assim, né, ou obstáculos assim que iam deixando difícil, né, ou me afastando um pouco do sonho, mas eu nunca tive dúvida que eu realizaria ele, né. Então eu brinco que eu já me imaginava veterinária, que eu não me imaginava em outra profissão que não fosse a veterinária, né. E aos poucos as coisas foram se encaixando até que a gente conseguisse chegar aí à conclusão desse sonho, né? Conclusão não, eu vejo como um início, né? Porque primeiro foi a parte de me formar como veterinária, de conseguir a faculdade e tudo mais. E após a formatura que começa uma sequência de outros sonhos, né? Uhum. Só para vocês entenderem aqui, né, quem está nos escutando a Pri hoje. Pri, conta um pouquinho, né? Hoje você é responsável por 5 empresas? Isso, são 5 empresas, são 3 delas uma franquia, né, de fisioterapia veterinária, fisioterapia, acupuntura, toda a parte de reabilitação. Eu sou franqueada da Mundo à Parte, é uma empresa que hoje ela tem mais de 100 franquias espalhadas pelo mundo todo, né? E além da franquia, tem um laboratório veterinário e dentro do laboratório veterinário tem uma unidade avançada de células-tronco. Então são 5 empresas que a gente auxilia, né? Porque eu não faço nada sozinho, tem várias pessoas maravilhosas que me acompanham e que se não fosse por elas, a gente não conseguia dar seguimento a todos esses projetos, com certeza. É muito legal isso, né, que você trouxe, o quanto a gente... É importante ter pessoas ao nosso lado, né? Porque a gente não consegue tudo sozinha, é praticamente impossível, né, Pri? Sim, e a profissão em si, né, a veterinária, a gente acha que a gente se forma e tá pronto, né?
Na verdade, é só o início, assim, é o pontapé inicial, e tu vai vendo que tu precisa agregar inúmeros conhecimentos que não são disponíveis para nós, não são ofertados para nós durante a faculdade, e dentre eles é aprender com as pessoas, conhecer mais as pessoas, né? E agregar sempre, assim, trazer pessoas que têm mais conhecimento para próximo de ti, aprender, a gente aprende com todo mundo, né? Então, eu acho muito importante, assim, a gente se rodear de pessoas boas, né? Que auxiliem o nosso crescimento sempre. Legal. Pri, e você comentou que você encontrou muito percalços aí pelo caminho, né? Sim. Você pode contar para a gente como que foi esses momentos, né, de percalço? Porque eu imagino que você já deve ter pensado em desistir, né? Já. Desses percalços, né? Sim. Então, qual a dica, assim, né? Não entrar no tanto pro tudo, mas qual a dica que você pode dar e contar um pouquinho como foi, né? Porque muitas vezes, quando a gente encontra um percalço, né? Uma pedra ali no nosso caminho, a gente acaba voltando para trás e achando que a gente estava pensando besteira, que é impossível seguir em frente, né? Então, dá um exemplo aí da tua história, né, para que a gente possa gerar aí, né, gente? Olha, muitas vezes a pedra no caminho é só para você dar um passinho para trás, pensar que pode existir uma outra forma de você driblar, né, essa pedra e ir em frente. Eu acho que assim, o primeiro percalço bem grande foi logo lá no início, quando eu passei que eu ganhei a bolsa, né? A bolsa de estudos para a faculdade de veterinária, que era uma faculdade que a gente não teria condições de fazer, né? Meus pais não teriam condições de bancar se não fosse pública ou com bolsa integral, né? Então eu já tinha consciência disso desde que eu entrei no ensino médio ali de 14, 15 anos, eu já tinha essa consciência e já trabalhava buscando alternativas para realizar o meu sonho, né? Então eu ganhei a bolsa integral, eu sou filha única, né? E nunca tinha saído de casa, nunca tinha morado fora de casa. E eu ganhei a bolsa, eu ganhei para uma cidade bem distante de onde eu moro, né? E eu moro na zona rural de Osório, né? Sempre morei na zona rural de Osório, então eu brinco que eu sou das grotas, né? Mas morava na zona rural, a gente não pegava nem ônibus para ir para o centro, né? Quando a gente ia de carro, de bicicleta, alguma coisa assim. Então não tinha assim muita vivência de cidades maiores, né? Osório é uma cidade pequena, tem 45 mil habitantes, a zona rural é mais sossegada ainda, né? Então eu ganhei a bolsa e eu lembro que o primeiro percalço foi quando a mãe me olhou assim e disse: tá, tu ganhou a bolsa. Agora eu quero saber se tu vai mesmo ter coragem de ir morar fora e buscar esse teu sonho. Aí eu lembro que eu olhei para ela assim e disse: não, é o que eu quero e eu tenho que ir. Ao menos tentar. Eu vou lá, eu vou tentar, eu vou dar o meu máximo. Se eu não conseguir, não foi por falta de tentativa, né? Foi bem assim, meio que no ímpeto, né? No primeiro momento, assim, foi uma coisa assim que eu não fiquei assim muito tempo pensando, nem sofrendo de antecedência, assim, também, como é que ia ser, como é que não ia ser. Mas a parte, assim, que me tocou mais foi quando eu entrei no ônibus, assim, e pensei, nossa, agora é só eu. Para ir para o lugar onde eu ia morar sozinha, né? Então, me despedir do meu pai e da minha mãe foi a coisa assim que mais assim me impactou, né? Eu tinha, nesse primeiro momento, eu achava que isso ia perdurar assim durante os 5 anos. E eu tinha na minha cabeça que eu ia ficar 5 anos longe da minha família, né? Eu sempre fui muito apegada, aquela coisa de ficar domingo na casa dos avós, da avó ou do vô, né? Com toda a família na volta. Então isso me deixava bastante triste, assim, nos fins de semana, né? E durante a semana, aquela função da faculdade toda acabava não sentindo tanto. Agora, o fim de semana pesava bastante. A minha mãe sempre teve, assim, aquela esperança de que eu viesse para mais perto. E dela descobriu que eu poderia ganhar uma outra bolsa com o mesmo Enem que eu tinha feito, né? Com a mesma prova que eu tinha feito. E ela ficou tentando e me inscreveu no segundo semestre para uma faculdade mais próxima, aqui em Canoas, né? Canoas é 100 quilômetros da minha cidade, seria bem mais tranquilo, né? Eu poderia visitar minha família todos os fins de semana, então... Aí eu lembro que eu falei para ela que eu já estava fazendo a minha faculdade, né?
e que a gente não poderia ser egoísta de talvez tirar a vaga de outras pessoas que também quisessem tanto quanto eu, mas que a gente ia se inscrever e fosse o que Deus quisesse, né? E se fosse para o meu caminho vir mais para perto, tudo bem. E daí eu vim para casa, nas férias ali do primeiro semestre, e consegui a bolsa. Então deu certo, eu acabei vindo e ganhando a segunda bolsa para medicina veterinária numa cidade bem mais próxima. Então, assim, ficou mais tranquilo, assim, realizar esse meu sonho, né? Ficou mais confortável, digamos assim. Sim, sim. E é importante, né, perceber, Pri, que você, né, a sua história, quando você conta, você já sabia o que você queria. Sim. Então, você já tinha um porquê, né? E acho que essa mensagem é muito importante a gente passar para quem está nos escutando, né? O como é importante a gente ter um porquê. Porque se a gente tem um porquê, se a gente sabe o porquê que a gente quer aquilo, a gente enfrenta qualquer como, né? Sim. E quantos comos aí na sua história você enfrentou, né, para chegar onde você está hoje? Sim, foi bastante coisa, assim, né? É que nem eu disse, a mudança maior foi nessa cidade, mudar de cidade, né? Mas eu vejo também como uma preparação, né? Porque eu saí de uma cidade muito pequena, fui para Cruz Alta, que é uma cidade média, mas não tão agitada assim. Depois vim para Canoas, que é a região metropolitana de Porto Alegre, então tem Transurb, milhares de ônibus, sabe? É uma outra realidade, cidade grande, tem mais violência. Uhum. Então, assim, eu vejo que foi uma preparação para quando eu chegasse em Canoas também já ter uma outra visão de mundo, realmente, né? Meu pai e minha mãe sempre prepararam para o mundo, né? Então, eu sempre tive desde pequena, assim, responsabilidades. Eu lembro que com 8 anos já tomava conta da casa, já ficava sozinha, era uma criança muito madura, né? Então, como adolescente também, eu não tive problema nenhum em relação a isso. Eu sempre soube me cuidar muito bem, sabe? Sim. Então foi tranquilo. Essas mudanças foram tranquilas, mas eu vejo que serviu bastante de bagagem, aprendizado. Para o que você está vivendo hoje, né? Então, Sim. A nossa história, ela nos prepara, né? Ela acaba nos preparando e nos levando para o que a gente realmente vai viver, né? Sim. E Pri, e conta uma coisa aqui pra gente, né? Como mulher, empreendedora, proprietária aí de 5 empresas, né? Responsável por 5 empresas. Como que você dá conta aí dos seus diversos papéis? Agora eu tô aprendendo a conciliar tudo, porque assim, no começo era um caos. Na verdade, assim, logo que eu me formei, eu não tinha empresa nenhuma, né? Era eu presa. Então, eu tomava conta de tudo. Eu trabalhava na área de clínica de grandes animais, então eu ficava atendimento volante, né? Trabalhava no laboratório veterinário também, que eu era estagiária e acabei ficando depois como contratada. E depois fui mudando de área, sempre me ajustando ali, né? Até chegar ao ponto de ter as empresas, né? Eu vi que eu precisava cada vez me organizar mais e começar a tirar um tempo para mim também, que é muito importante, né? Que às vezes a gente fica assim, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo, é só eu que sei fazer, e isso não existe, né? Então, eu acho que a principal virada de chave foi quando eu comecei a ver que a gente pode e deve, né, achar pessoas que consigam fazer as coisas pra gente. Não vai fazer do teu jeito? Ok, mas talvez o jeito dele seja muito melhor do que o teu. Então, e entregar isso mesmo para as outras pessoas, para conseguir ter mais tempo, né? Tempo para casa, tempo para mim, tempo para minha família, né? E isso ir se ajustando. Que legal. Para os meus cachorros, meus filhos de 4 patas, né? Não tenho filhos ainda, mas tenho dois filhotões lá. Eu digo filhotes, eles têm 2 anos de idade já, mas são eternas crianças, assim. Eles são bem agitados e tudo mais. Também precisam de atenção, né? Então, a gente vai ajustando. E isso é bacana, né? A gente saber encontrar esse equilíbrio, né? E também não precisa, né? Na verdade, não precisa dar conta de tudo. A gente pode levantar a mão quando a gente não dá conta e olhar ao nosso redor, porque existem pessoas para nos ajudar, né? Isso é importante ter esse olhar, né? Porque às vezes a gente percebe as pessoas, né, cansadas, exaustas,
Mas por quê? Porque querem dar conta de tudo, e na verdade é impossível, humanamente impossível dar conta de tudo sozinho, né? Você precisa levantar a mão e encontrar parceria. Ah, com certeza. E outra coisa é analisar assim, o que eu me sinto confortável, eu sou muito boa fazendo, né? Se eu sou Sim. muito boa fazendo, eu faço muito rápido. O que eu não gosto de fazer, eu vou levar o triplo do tempo e não vou fazer bem feito, né? Então, assim, achar pessoas que complementem a gente é muito importante, né? Porque, por exemplo, se eu não gosto, não tenho foco na parte administrativa, eu vou trazer pessoas que tenham foco na área administrativa, que vão me auxiliar e eu não vou achar um saco fazer aquele trabalho e vai ser muito melhor bem feito, né? Vai ser muito mais bem feito do que se eu estivesse fazendo. Lá no início eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, né? E que tinha que estar assim, onipresente em todos os lugares, mas não existe, isso não Praticamente tem como. impossível, né? Só dá a exaustão. Isso tem muito a ver com autoconhecimento e aceitação também, né? Porque quando eu me conheço, eu sei das minhas virtudes, eu não me comparo, né? Eu consigo levar as minhas virtudes para um resultado maior, né? Eu me conheço, eu me aceito e sei também da onde eu não sou tão boa e tá tudo bem, né? Eu brinco que não existe, é injusto você comparar, né? Um celular de repente com um copo, né? Como que a gente vai comparar um celular com um copo, né? Ele tem virtudes e usos diferentes, né? Então tem muito a ver com esse autoconhecimento e aceitação também com as experiências que você passou. Ah, com certeza, com certeza. A gente até brinca, né? Esses dias eu ouvi numa palestra que a gente tem que largar a roupinha de Mulher Maravilha, né? E cair na realidade, né? É isso, exatamente isso, né? Tem que largar. Tem algum momento que, não tô cuidando tão bem de mim, a minha alimentação não tá tão legal, vai ter desequilíbrio, né? Eu brinco que até o pessoal que trabalha comigo às vezes assim, nossa, Pri, tu lida tão bem assim quando as coisas estão muito movimentadas, assim, né? Digo, não, eu sou adepta da teoria do caos, tem que ter um desconforto ali pra gente dar uma progredida, tudo quando tá muito assim, acaba não evoluindo, né? Porque a gente fica muito confortável, né? Então acaba que a gente não consegue, às vezes, uma evolução ou uma sacada, alguma coisa assim, quando tá tudo muito no tédio, né? Então a gente movimenta bastante. Insanidade, querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né? Exatamente, é loucura, né? Na verdade, é acreditar assim num milagre, né? E até os milagres para acontecer precisa de um pontapé inicial nosso, né? Por exemplo, se lá no início... Nem que seja do nosso acreditar, da nossa fé. Esses dias eu estava vendo também sobre a lei da atração, né? A lei da atração, ela tem mais a ver com a ação do que tu simplesmente sentar lá e pedir algo e não fazer movimento nenhum para aquilo acontecer, né? Então, eu acho que isso é bem importante, né? A nossa parte. Então, mais de 50% cabe da gente, né? Os milagres. Exato, é o equilíbrio, né, Pri? Ô, Pri, conta uma coisa aqui, né? O seu capítulo, a sua parte, né, do livro lá, Mulheres que Inspiram. Dá um spoiler, qual algo na sua história que mais te impactou, que se você pudesse passar aqui e falar pro pessoal, olha, isso mais me impactou na minha vida, isso foi uma coisa muito importante, e dá um spoiler, né? Porque daí depois as pessoas vão ler o capítulo inteiro no livro. O meu capítulo, ele fala mesmo dessa parte da entrada na faculdade mesmo, né? Como é que eu consegui. As pessoas ali mais próximas que me auxiliaram também, né? E eu acho que o fechamento, assim, do meu capítulo tem muito a ver com o que eu trago até hoje, que estava falando antes, né? A respeito disso, da minha responsabilidade sobre a minha vida, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito, assim, né? Que é assim, que foi uma frase de uma música que eu entrei no dia da minha formatura, né? Que é: meu destino eu mesmo faço e ao Santo Pai eu entrego. Sei que algum dia eu sossego, mas não vai ser por fracasso. Então eu acho que isso assim resume bem como que eu lido com os problemas do dia a dia, assim, né? E com os obstáculos que aparecem, né? E as mudanças que tem que acontecer. Eu acho que isso é o que ficou marcado, assim, para mim. E outra coisa que eu aprendi com o meu avô, né? Foi a não reclamar.
Eu lembro, assim, que muitas vezes eu chegava lá para conversar com ele. Oi, vô, tudo bom? Como é que tá? Aquela sempre aquela mesma pergunta, né? Eu nunca ouvi ele reclamar de nada. E várias vezes, assim, por mais que não tivesse muito boas coisas, né? Ele sempre dizia assim, bom não tá, mas se reclamar piora, né? Então, aquilo assim eu levei pra vida, né? Faz muito sentido, né? Reclamar é tu pedir 2 vezes que aquilo aconteça, né? Então, não ajuda em nada e a gente entra ali numa energia ali que acaba afundando ainda mais, né? E não consegue ver outras oportunidades, outras soluções, né? Então, eu acho que a gente brinca que é uma atitude positiva, né? Mas realmente é uma postura, né? E se tu leva isso para a vida, fica muito mais leve. E esse ensinamento, né, Pri, acho que é muito importante. A tua história, né, ela traz essa reflexão para nós, né? Essa questão de tentar, de saber o porquê, né? Eu gosto, você me contando aqui, eu lembrei muito de uma frase que eu gosto. Não existe fracasso, apenas resultados. Né? Por que isso? Porque se a gente pensar em fracasso, a gente vai desistir, né? Muitas vezes, eu fracassei, vou desistir. Não, eu não fracassei, eu tive um resultado que não foi tão bom. Sim. E como que eu posso fazer, né? Como que eu posso fazer diferente a partir deste resultado que me tirou da zona de conforto, que é algo que você trouxe também, né? Para dar a volta por cima e ter outro resultado. Sim, com certeza, né? É um aprendizado, né? Então a gente vai refinando, né? Porque, por exemplo, se a gente não tentar, a gente não vai ter nem aquele aprendizado, né? Então, eu acho que isso que fica também, né? Exato. Nossa, acho que foi uma história aqui muito de, né, de realização de sonhos mesmo, né? O quanto que a gente pode passar para as pessoas através da sua história aí de realmente não desistir, Sim. né? Não existem fracassos, apenas resultados. Se você não está gostando do resultado que você tem, tente fazer diferente, porque outros resultados virão. Com certeza, com certeza. E virão mesmo, né? Então, às vezes a gente está só vendo uma linha, um caminho e tem milhares, né? Milhares de caminhos ali para a gente seguir e chegar no mesmo resultado, né? Então... Sim, exatamente. Pri, muito bom conhecer a tua história, foi realmente uma história incrível, agradeço a sua disponibilidade desse bate-papo, tenho certeza que as pessoas que estão nos escutando serão muito edificadas, né, com a tua história e depois não percam aí o lançamento do livro, agradeço muito a sua disponibilidade. Deixa aqui também para as pessoas, Pri, o teu endereço no Instagram, como que faz para as pessoas te seguirem, conversar com você? Eu vou deixar o meu Instagram pessoal, que é Veterinária Priscila, e daí lá tem o link de todas as outras empresas lá, mas o que eu mais costumo postar mesmo é o meu pessoal e acabo vinculando ali o meu trabalho, meu dia a dia, tudo no pessoal mesmo. Agradeço a oportunidade, Lu, muito obrigada aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha história. A gente que agradece, Pri. Tenho certeza que muitas pessoas foram edificadas. Bom, você que está nos escutando, muito obrigada. Também não deixe de me seguir no Instagram, é @lucianamoreno.br. E não esquece de seguir o nosso canal aqui, porque vai ter muito mais novidade para vocês. Até lá! Tchau, tchau.